Você sabia que quando os movimentos diminuem, os riscos aumentam? Pois é. Começa agora o quadro Movimento é Vida com Priscila Guerreiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, é uma oportunidade incrível estar aqui do seu lado e falando de assuntos tão importantes para o envelhecimento. Muito importantes mesmo. Afinal, gente, nosso país está envelhecendo e muito. Está crescendo muito grandemente, né, o número de idosos e vamos cuidar dos nossos avós, pais, tios. Sorte que a gente está envelhecendo bem, mas precisa prevenir, né? Com certeza, envelhecimento, queremos viver mais e de maneira mais saudável. Com certeza. Ô Priscila, e no caso de idosos que ficam acamados, por que isso acontece? Bom, muitos fatores podem levar uma pessoa idosa a essa situação que a gente chama de imobilidade, deixar uma pessoa acamada. Pode vir após uma internação prolongada, que vai fazer com que a pessoa perca, força muscular e acabe ficando mais dependente. Pode acontecer por alguma outra, doença ou até mesmo uma fratura, e vai deixar a pessoa também imobilizada por mais tempo, entre outros fatores. Mas tudo isso é muito prejudicial para a saúde, para a independência e para a autonomia da pessoa idosa. Perfeito. Lá em casa, eu Hum. tenho pais maravilhosos. Minha mãe tem mais de 70 e meu pai tem mais de 80. Olha. Extremamente ativos, de Aham. fazer atividade física e tudo. No caso deles, eles desde criança, jovens, não era aquela atividade física, uma musculação, mas faziam atividade física. Uhum. E no caso de quem não, nunca fez atividade física, há um recomeço ali com uma idade mais avançada? Porque tem gente que fala: "Ah, agora não dá mais tempo". Dá Sim. tempo? Dá tempo, nunca é tarde Viu? para começar. Ah, Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde para começar. agora conta pra gente, o que que é a síndrome da imobilidade? A síndrome da imobilidade é uma síndrome geriátrica, afeta muitas pessoas idosas. Então, ela pode começar a se instaurar no indivíduo de maneira despercebida, Silenciosa? silenciosa. Então, para a gente considerar uma pessoa com a síndrome da imobilidade, os 2 primeiros critérios principais que precisam estar presentes são o déficit cognitivo, ou a incapacidade cognitiva, Uhum. e múltiplas contraturas articulares ou musculares. Então, quando Tá. a pessoa tem alguma contratura, ela já tem uma dificuldade de realizar o movimento, de maneira mais ampla das suas articulações. Além desses 2 critérios, que são os maiores e principais, podem ter outras questões envolvidas, como a afasia e a disfagia, então a pessoa vai ter uma dificuldade com a fala e com a deglutição, Algo seríssimo seríssimo, e dificuldade para se vital. alimentar, para engolir alimentos, além de, ter outros problemas, como por exemplo, lesão por pressão, né, na pele, causando aquelas feridas e até mesmo úlceras, e também incontinência urinária e fecal. Quando essa pessoa tem a síndrome da imobilidade, o que fazer? Qual o tratamento ideal, Priscila? Bom, é um tratamento longo, exige, participação de profissionais de diversas áreas da saúde. A fisioterapia é uma das áreas que atua muito fortemente para reverter ou minimizar os impactos da síndrome da imobilidade. Então, dentro da fisioterapia gerontológica, uma das coisas que nós fazemos é movimentar mais a pessoa para que ela, por exemplo, evite o risco de lesão por pressão. Uhum. Então, uma pessoa acamada, ela precisa ser movimentada de posição a cada 2 horas. Você sabia disso? Não sabia. Uma pessoa que não é movimentada a cada 2 horas, ela pode, desenvolver lesões. As mais comuns são aqui na região sacral, aqui no final da coluna, lesões também na região do calcanhar, ou dos tornozelos. E tudo isso, dói, machuca e pode causar feridas que são difíceis de cicatrizar. Então, quando nós estamos dormindo, a gente não percebe isso, essa é uma dica até para os familiares. Durante o dia, a gente se movimenta, senta, levanta, tem uma série de atividades que a gente faz. E durante a noite, a gente pode não perceber, mas a gente também se Se mexe o movimenta. tempo Se mexe o todo. tempo todo, para um Aham. lado e para o outro. Eu durmo assim, acordo E assim. acorda já percebe que mudou de posição. Uma pessoa que sofre da síndrome da imobilidade, ela não vai conseguir fazer isso sozinha, possivelmente. Então ela vai precisar de um familiar ou de um cuidador que faça esses movimentos por ela. Eu falei que esse quadro ia preencher o coração das famílias. Priscila Guerreiro, Movimento é Vida, aqui no Temperando Papo. Já mande as suas perguntas e já segue a Priscila nas redes sociais, por favor, Pri. Priscila.guerreiro.fisio
acompanha o nosso programa. Amei nossa físio favorita, linda! Obrigada. Faz coração com as mãos aí também, porque aqui a gente é assim, a conexão de alma, de corpo, de mente, de tudo, gente. A gente continua com o Temperando o Papo pós essa entrevista maravilhosa com a Muito Priscila obrigada, Guerreira. viu? Eu que Sempre um prazer estar agradeço aqui por com servir você. tantas pessoas com seu conhecimento, viu? Obrigada. E a gente continua com o Temperando o Papo, não saia daí. Bom, gente, hoje é dia de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Senta, Muxi, seja Muito muito obrigado. bem-vindo. Deixa eu vir Dá aqui. licença, nessa casa maravilhosa. Você viu? Que bom que você veio, que bom que você voltou, né? A última vez que a gente gravou juntos foi lá no Resiliência Humana. Foi lá no Resiliência Humana, a gente tem um espaço bem legal também aqui em São Paulo, no Itaim Bibi. E lá que a gente faz nossos atendimentos, nossas vivências, nossas gravações, nossos podcasts. E por aí vai o que a gente faz e entrega esse trabalho de autoconhecimento. Porque agora todo mundo precisa, né? Na verdade, todos nós sempre precisamos, né, Amushi? Mas agora a conscientização se expandiu, talvez até pela pandemia, né? A gente viu a necessidade da gente realmente estar buscando nos conhecermos mais. Eu brinco muito que, assim, é que nem banho, é que nem esporte, é que nem Deus. Autoconhecimento já tem que estar dentro de nós. Só que tem pessoas que já vêm com essa facilidade e tem pessoas que precisam de uma dor para fazer esse movimento. E hoje o que eu brinco muito, não espera essa dor. Tem alguém lá do outro lado da telinha falando assim, dá para resolver meu problema com alegria, criatividade, inovação. Conta outra. Fala um problema aí que dá para resolver com inovação, criatividade, leveza. Eu passei por traições, eu passei pela morte, pela experiência de quase morte, eu passei pela desconexão dos meus pais, eu passei por quebrar, não ter um dinheiro, fazer um evento e der tudo errado e eu dever mais de 1 milhão na praça e com alegria, autoconhecimento, sabedoria, honestidade, lealdade, um sorriso no rosto, conseguir pedir um pouquinho de paciência para as pessoas e conseguir superar aquilo, entender quais os meus talentos para poder superar qualquer que seja dessas adversidades. Então, pelo que você estiver passando, existe um outro caminho. Às vezes a gente está tão fechado, está com aquela... como é que tapa-olho, né? Que a gente usava lá nos animais lá atrás, e você não consegue encontrar outra solução. Mas quando você tem Deus no coração, quando você entende que aquilo lá é uma fase que você está passando para você ter seu crescimento, tudo fica mais fácil. E aí, um compromisso por dia tem como? Um compromisso por dia. Você tem que ter um compromisso todos os dias para olhar para dentro de você. Você tem que saber lidar com as suas emoções, inteligência emocional, saber o que esse sentimento me desperta, qual que é a sensação, o que eu faço com ele, como mudar de frequência. E colocar no papel, tirar do mental para o papel, vira uma coisa concreta. E quando a gente lê aquilo, escreve, a gente sente e o passo para a transformação é muito maior. Então eu, junto com o Tadashi, a gente fez esse livro... vão fazer 4 anos, mais de 250 mil cópias vendidas. Para o Brasil é muita Incrível. coisa e ele não para de vender. Eu lembro de um dia que eu estou andando na rua, aqui no Itaim Bibi, em São Paulo, meu telefone toca muitas vezes. E eu estava andando na rua e falei, vou atender, deve ser algo muito importante, porque essa pessoa não para de ligar. E eu atendo o telefone a uma mulher que eu não a conhecia, dizendo, eu quero falar com o senhor Robson Amushi. Brava. Eu falei, pode falar, sou eu mesmo. Como eu posso te ajudar? Essa frase que eu aprendi com meu pai, ela abre portas. Como eu posso te ajudar? E eu falo para essa senhora, como eu posso te ajudar? O que a senhora precisa? E ela me fala assim, eu preciso te contar uma história, eu estou atrás de você há mais de 1 mês e eu preciso dar esse feedback para você. Eu falo, pode falar, qual é o seu nome? Eu nunca vou me esquecer o nome dela, Cristina. Se ela estiver me assistindo, muito obrigado por esse depoimento que você trouxe para mim. E ela disse, minha filha tentou 3 suicídios. Meu Deus. Ela já não saía mais do quarto. E eu já não tinha mais esperança. Quando eu peguei o seu livro, eu consegui dar para ela de presente, ela voltou a escrever, ela voltou a desenhar, ela voltou a fazer o que tinha que ser feito. Uau. E ela voltou a ter vida, ela voltou a sonhar. Anos a filha tinha? Ela tinha 14 para 15 anos. Esse livro serve para qualquer idade, a partir da hora que sabe ler. E ela fez esse movimento de autoconhecimento, de reconhecimento. E depois eu chamei ela para dentro do consultório, ainda ajudei ela. Ela tinha uma morte muito drástica dentro da família, mas essa foi a porta de entrada. Então, qual seja a sua porta de entrada? É um livro, é terapia, é uma live, é o programa aqui que a gente está batendo papo. Sim. Vai em busca desse próximo passo. Vai nessa busca. E um livro salvou uma vida. Então, meu trabalho já estava feito. Uau.
Amushi, como ter uma vida resiliente? Porque muito se falou, a gente está vivendo isso na prática pós-pandemia, né? Com medos, com desafios, muitas pessoas quebraram literalmente. Resiliência, para quem não sabe, é simplesmente a gente ter uma diversidade. Sim, eu não gosto de chamar de problema, eu não gosto de chamar de dificuldade, eu chamo de adversidade, algo que nos está surgindo para nos tornarmos melhor. E você simplesmente tem essa diversidade, supera com criatividade, com inovação, com parcerias, com relacionamento, com ser melhor a cada dia, não é uma disputa com o outro, é com você, e você sai muito melhor lá na frente. Sim, muitas pessoas já têm histórias familiares resilientes, e são mais resilientes. Então, minha família saiu do Líbano, foi expulso, meu avô perdeu a esposa, chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, teve que reconstruir sua vida, casou de novo, 10 filhos, num quartinho de 10 metros quadrados, através do trabalho, construiu isso. Então, isso já veio dentro de mim. Tá? Só que tem pessoas que ainda não sofreram isso, ou não trouxeram e reconheceram, dentro da sua história de ancestralidade familiar, a superação. Fantástico. Gente, eu tenho um depoimento pessoal, Amushi, pós um curso que eu fiz, que a gente se conheceu, há alguns anos, né? Uns 4 anos, talvez. 5 mais. Né? 5 ou mais, 5 ou mais. E aí eu passei por um processo de terapia, né, com a Amushi, que assim, eu acredito que foi um dos maiores direcionamentos que eu já tive até hoje na minha vida. E, gente, pasmem, a gente escreveu num papel de restaurante ali, né? Você fez um direcionamento de vida ali que foi incrível. E muito do que você escreveu naquele papel que a gente escreveu, que você falou, Ari, ele vai dando direção, né? Tá acontecendo hoje. É isso aí. São as Eu realizações. gosto muito de plano de ação. Porque muitas pessoas sonham, né, gente? Nós, seres humanos, porque a gente tem medo também, né? A gente sonha. E como fazer para realizar os nossos sonhos com medo, com desafios, com várias coisas que acontecem ali ao redor, para a gente ter aquele passo a passo, um passinho por dia, o que a gente faz? Cria uma frase de afirmação e positiva para você alcançar o seu objetivo. Então, seja corajoso, acredite em você, você faz o seu melhor, ame-se, perdoe-se e cola no espelho da sua casa. Todo dia ao acordar, porque como você acorda vai definir o seu dia, você vai ler isso daí. E você vai lembrar de quem você realmente é. O eu sou. Eu sou, eu mereço, eu posso. Gente, bom, vou falar aqui os livros que ele tem, um compromisso por dia para pais e filhos. Então, vocês, mamães, papais, novinhos aí, ou que estão cheios de desafios, tem esse livro também, O Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos e Pílulas de Resiliência, tá? As minhas mídias sociais, para quem quiser seguir, é o Resiliência Humana, Resiliência_Humana no Instagram. A gente está batendo 12 milhões de seguidores, é algo orgânico. A gente está no YouTube, a gente também tem o meu perfil pessoal, que é o R. Amushi, para quem quiser saber sobre minhas mentorias. Até logo, Amushi. Muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. Você vai voltar, tá? Vou voltar, eu que agradeço. E aí, quando você voltar, vai ser justamente, gente, o tema que vocês vão falar na live lá, o Amushi volta para cá para falar desse tema aqui, tá bom? Então, vão ser vocês que vão escolher a próxima entrevista com a Amushi aqui no Temperando Papo. Muito obrigado, foi um prazer.